Horas e 6 minutos em Ananindeua, aqui na região metropolitana de Belém, um raio atingiu a sede de um projeto social. O espaço ficou parcialmente destruído. Os prejuízos estão amontoados na sede do projeto Arca de Noé, que fica no bairro do Paá, em Ananindeua. Quando o raio caiu, o susto foi grande. Deu curto no nosso quadro de distribuição. E dentro desse curto, a frente toda do projeto incendiou. Quando a frente incendiou, o nosso disjuntor, ele travou, ele disparou e graças a Deus, Deus não deixou o fogaréu passar para cá, para dentro do projeto. A Arca de Noé realiza cursos de capacitação, existe há 20 anos e vive de doações. O projeto ficará fechado durante toda a semana para que sejam feitos reparos no espaço. Nós tivemos prejuízo com 3 bebedouros que queimaram, queimou a nossa geladeira, queimou nossos próximos, queimou 6 lâmpadas, elas estouraram, 3 tomadas aqui atrás no salão, ela estourou, o nosso disjuntor que puxa energia para dentro, ele queimou todo. Este meteorologista explica que a principal arma para se prevenir de acidentes envolvendo os raios deve se investir nos para-raios. Quando o raio cai, ele procura o local mais fácil para ele se deslocar, né? Ou seja, onde ele tenha menos resistência. Ele cria um caminho, tá? Sem dificuldade para que a corrente passe por ali e ele jogue aquela corrente no solo sem passar pelo circuito, digamos assim, elétrico de uma residência, pelas partes condutoras e afete as pessoas. E a gente continua falando sobre raios. Eu chamo ao vivo agora a repórter Poliane Guimarães. Bom dia, Poli. O Pará é um dos estados com mais índice, de raios. Como podemos evitar, então, os acidentes? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. As principais dicas seriam evitar lugares descampados e também se proteger debaixo de árvores durante essas tempestades, essas chuvas. Mas nada melhor do que falar com especialistas para esclarecer as dúvidas da população. Ao meu lado, Luiz Crispino, que é professor do Núcleo de Astronomia da UFPA. Quais seriam as outras dicas para a população evitar esse tipo de acidente? Então, como você disse, primeiro não se posicionar em locais descampados. Jamais se posicionar embaixo de árvores. Evite árvores, porque as árvores elas tornam ainda maior a chance de você ser atingido por um raio. Evite praticar atividades com metais, por exemplo, principalmente atividades agropecuárias, como por exemplo lidar com facões, enxadas, porque os objetos metálicos também aumentam as chances de você ser atingido por um raio. Evite se posicionar do lado de objetos metálicos grandes, como automóveis, como tratores. Jamais ande de bicicleta, motocicleta e coisas do gênero. E, assim, uma coisa que também influencia, quer dizer, evite falar em aparelhos com fios, conectados com fios, como, por exemplo, um telefone de uso convencional, um aparelho celular conectado na rede elétrica, que esteja pegando carga naquele momento, e, por exemplo, um microfone. Por quê? Porque são esses fios que podem, mesmo você estando num lugar protegido, como dentro da sua residência, ou no centro social que a gente acabou de ver, quer dizer, esses fios vão conduzir a corrente elétrica excedente. Isso está relacionado com o mau aterramento, muitas vezes. Como disse o profissional anterior, é muito importante ter para-raios que estejam completamente desconectados da rede elétrica do local, não é? Mas se houver, por exemplo, se escapar uma quantidade de energia muito grande, ela vai correr por todos os fios que puder correr e assim vai danificar a parede. Por isso que, mesmo assim, para proteger os seus aparelhos, por exemplo, desconecte-os das tomadas das tempestades muito intensas. Agora, como já foi dito, o Pará é um dos estados com maior incidência de raios no Brasil. Existe algum fator geográfico que explique isso? Então, o Brasil é um país muito grande, tem da ordem de 6.000 quilômetros, tanto de leste a oeste quanto de norte a sul. Então, só isso já faz com que o Brasil seja um dos países que mais recebe raios, tá certo, do mundo inteiro. E a região norte é a região que concentra grande quantidade desses raios. E nós acumulamos um recorde negativo de sermos a região do país que temos o maior número de maior número percentual de mortes por raios. E nós temos talvez a menor população do Brasil. A região norte é a região de menor população do Brasil. Então, como? Com menos gente morrem mais pessoas. Então, isso acontece principalmente pela desinformação, pelo fato de as pessoas não saberem o que fazer quando ocorre uma tempestade e quando há o risco iminente de raios. Então, por exemplo, a tendência eu vou me colocar debaixo daquela árvore. É errado, não faça isso jamais.
tá certo? Eu vou me colocar próximo aqui desse carro, desse trator. Não faça isso jamais, porque isso aumenta as suas chances. Então procure lugares internos, quer dizer, entre em casas, entre em apartamentos, entre aonde você puder, realmente se isole. Não é? E agora, se você está num local completo, está numa praia, está num campo e só tem um carro, o que você faz? Coloque-se dentro do carro. Não é? Coloque-se dentro do carro, feche todas as portas e janelas. Por quê? Existe um fenômeno chamado de blindagem eletrostática. Para você ter uma ideia, ninguém jamais morreu no Brasil, entende? Atingido por uma descarga elétrica quando estava dentro de um carro. Por quê? Porque ele blinda. Da mesma forma, por exemplo, que essa é uma experiência simples que quaisquer pessoas podem fazer na sua casa. Não é? Peguem um celular, uma folha de papel alumínio, que é extremamente fina, você pega o celular e envolve completamente o celular com a folha de papel alumínio. Vou repetir aqui, olha. Pega o celular, coloca o celular na folha de papel alumínio e envolve completamente. Se você tentar ligar para esse celular, ele estando assim, você não vai conseguir falar com ele. Ele não vai receber a chamada. Por quê? Porque ele está blindado por essa camada de papel alumínio. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa se coloca dentro de um carro, fecha todas as portas e janelas. Esse fenômeno é conhecido, não é, em física, em ciência, como gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática. Então, na pior das hipóteses, não tem nada, mas tem um veículo nas proximidades, entre e feche todas as janelas. E uma outra coisa interessante é o seguinte, você pode saber a que distância o raio caiu. Basta que você, né, à noite, basicamente, depois do relâmpago, não é, quer dizer, da luminosidade intensa, você conta quantos segundos passam até você ouvir o barulho. 1, 2, 3, cada segundo são aproximadamente 340 metros de distância, ou seja, a cada 3 segundos 1 quilômetro. Isso é um negócio interessante, porque se você, depois do relâmpago, o raio, né, quer dizer, depois do relâmpago você ouve o trovão, não é, cada vez em um espaço de tempo mais curto, significa que aquela concentração de raios está se aproximando de você. Ao passo que, se vai aumentando o tempo entre o relâmpago e o trovão, é porque aquela tempestade está se afastando de onde você está. Muito obrigada, professor, pelas suas informações. Lembrando que, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosfera, só em 2014 caíram cerca de 7 milhões de raios no Pará, perdendo apenas para o estado do Amazonas, em colocação no Brasil, que teve 11 milhões de raios. Então, um aviso à população, né, para evitar locais de descampado, se proteger debaixo de árvores, para evitar acidentes como esse, né, Isabela? Voltamos aos estúdios do Fala Pará. Com certeza, Poli. Ótimo recado. Obrigada aí pela informação e obrigada também ao entrevistado. Adorei as dicas muito pertinentes, muito boa entrevista mesmo. Obrigada.